Todos dois com uma colocação perfeita a respeito de Deus. Deus não está esperando que uma montoeira de bajuladores entupam uma igreja, um templo, encham de dinheiro a organização religiosa, para ali sim ser o seu templo, a sua casa, e ele ali atender a velhinha com caroço nas costas, o velhinho com a perna mais curta, o outro velhinho com a dor de barriga que não passa, e Deus fica perdendo tempo com aquilo ali. Não sejamos simplórios, não minimizemos Deus. Quando o Espiritismo vem mostrar que a reencarnação é um processo evolutivo, faz parte da natureza e é uma lei imutável de Deus, os religiosos, de um modo geral, jogam pedras dizendo que isso é coisa do diabo, coisa do capeta. E Deus, né? Deus é todo poderoso, que Deus pode tudo. Não se diz o contrário. Mas não é coisa do capeta. A coisa do capeta é minimizar Deus do jeito que se minimiza. É jogar Deus numa empresa, é jogar Deus num negócio, é fazer de Deus um objeto de se ganhar fama, dinheiro e poder. Isso é que é minimizar Deus. Isso é que é ação inferior, ação de Satanás. Isso é que é o anticristo. Ficam querendo pintar e desenhar o anticristo como sendo o espiritismo, como sendo o Zé Mané, como... Não. O anticristo são as igrejas, que não resolvem o problema da humanidade, não resolvem o problema da sociedade. Vamos ao crime, esse último escândalo, a última tragédia, no Rio de Janeiro, onde 12 crianças foram assassinadas brutalmente e mais de 10 outras... Desculpe. Feridas até com gravidade. Vamos ao crime. Eu assisti psicólogos, psiquiatras, especialistas na matéria, dos mais renomados, um deles dizer o seguinte: essa ação já estava nele. Eu ouvi outros apresentadores de televisão exaltados dizerem o seguinte: já está nos quintos do inferno, não deveria ter nascido, e amaldiçoando o cidadão, o nosso irmão. Não saiam fora e agora não conheçam ele. Como fazem as igrejas com os pobres. Saem fora, não conhecem os pobres. Só conhece quem pode pagar. Não façam isso. É nosso irmão. É tão filho de Deus quanto você, quanto eu, quanto o Papa, quanto os bispos e arcebispos. É tão filho de Deus como nós. Mas por que Deus errou nele? Vamos apurar a culpa. Eu quero que seja apurada a culpa. Culpa de quem? Se o psiquiatra estava certo, se os cientistas da área social, emocional estão certos, dizendo que aquilo já estava nele, das duas uma. Ou foi Deus que botou nele, que colocou nele, ou se não foi Deus, a culpa nós temos que apurar. Foram de dois elementos, duas células. Ou foi do óvulo, ou foi do espermatozoide. A culpa é de quem? À luz de uma única vida, vejam que não há a menor sustentação moral, ética e inteligente para se demonstrar que o espírito é criado no momento da concepção. Porque se ele foi criado no momento da concepção, a culpa está ali. Surgiu com a criação dele a culpa. Ou foi do Criador, Deus, ou se Deus não existe, foi de uma das duas células, ou das duas, o espermatozoide ou o óvulo. Ou foi da educação, que é logo a seguir. Ou foi da corrupção, que é o desvio das verbas que deveriam enriquecer, ilustrar e tornar competente a educação. Ou foi das religiões. Eu aí ancoro o meu barco das religiões, claro. Mas vamos voltar. Culpa de Deus do espermatozoide ou do óvulo? O Espiritismo vem mostrar que nós somos espíritos velhos, habitando no planeta Terra em corpos humanos, que principiam com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide que gera o ovo e que gera um novo ser humano. Mas o espírito não é criado no momento da concepção, porque se fossem, Deus já deveria ter melhorado o padrão da criação, porque se é Ele que cria, e se essa humanidade aqui toda tem menos de 100 anos de idade, há 100 anos passados, de 100 anos para cá,
Deus já teria tido que aprimorar, como nós aprimoramos as nossas criações, os nossos automóveis, os nossos aviões, os nossos instrumentos, os nossos computadores. Deus já teria dado mostras de que já, desde a origem da humanidade na Terra, já teria aprendido a criar homens que não façam guerra, que não tenham ódio, que não matem criancinhas, que não corrompam, que não poluam, ou não. Coloquem-se no lugar dele e vejam se vocês já não teriam resolvido isso. Já teriam. Por que ele não resolveu? Ele resolveu tudo, o universo está resolvido. Isso faz parte do processo. Isso faz parte do artesanato, da perfeição, onde material estragado vai ser reciclado. Mas foi estragado naquele momento. Será reciclado e terá novamente utilidade. Mas o mestre, para chegar a mestre, estragou o material no processo do seu trabalho, do desenvolvimento da sua inteligência, do seu sentimento e da sua capacitação artesanal. Então o Espiritismo vem esclarecer isso de uma forma incontestável pela inteligência, pela razão. Nós somos espíritos anteriores à formação do corpo. O corpo é um veículo, é um instrumento que nos é dado para nós desenvolvermos os sentimentos, para o bem ou para o mal, por conta própria. Por isso nós vamos pagar por tudo, numa regra já pré-estabelecida. Deus não fica lá fulminando esse, matando aquele, condenando aquele. Não, está no contexto das regras de Deus, que são absolutamente justas, perfeitas, iguais para todos. Então os espíritos antigos, velhos, entram aqui com muitos defeitos. Os outros também, da mesma forma, são pré-existentes e entram aqui com missões a serem cumpridas, com expiações, com pagamentos a serem acertados com a vida, com provas a suportarem e vencerem. Os que foram mortos, os corpos, estão libertos como espírito. O que matou também está liberto como espírito. Formam uma sociedade em outra dimensão, com julgamento justo, honesto, perfeito, sem ódio e sem rancor dos julgadores. Não nos quintos dos infernos, como disse um apresentador de televisão, exaltado, mostrando tudo aquilo, sem a menor estrutura ética e moral para explicar alguma coisa. Porque se a culpa é do Criador, se a desgraça ofende ao Criador, não ofende só pelos que morreram, mas também pelo que matou. Ou não só pelo que matou, mas também pelos que morreram, porque ele permitiu. Ele não é onipresente? Ele estava lá na hora do acontecimento, ou não? Aí vocês negam um atributo básico do Criador. Onipresente. Onipresente é estar presente em toda parte da criação. Ele não estava lá presente? Vocês não podem dizer que não estava. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Mesmo antes de acontecer, ele não sabia. Vocês não podem dizer que ele não sabia. E ele não é onipotente? Pode tudo? Se ele pode tudo, sabe tudo, está em toda parte, por que ele não interferiu? Era só dar um tropeção no maluco do assassino lá, do desequilibrado, e ele dá com a cabeça no degrau a hora que subiu correndo, pronto, parava ali. Mas por que aconteceu? Porque Deus permitiu. E lembra o Zé Alencar? Eu não posso imaginar que alguma coisa de mal me aconteça sem que Deus permita. E se ele permite, isso não é mal, é bom para mim. Tudo é bom para a evolução do espírito, que depende do próprio esforço, da própria dedicação. É o livre-arbítrio. As criancinhas que morreram são espíritos antigos, são espíritos velhos, que estão acertando as suas vidas, que estão passando pelas provas que Deus permitiu, como diz Zé Alencar, porque é bom para eles. O sofrimento da família, o sofrimento, a comoção nacional, mundial, toca, é bom para todos, toca no sentimento. E se fosse o seu filho? E se fosse o meu filho? Se fossem as minhas netas? Poderia ser, sim. Aqui na tragédia de Friburgo, nós vimos famílias inteiras morrerem instantaneamente, deixando ao seu redor os seus entes queridos sofrendo. Os mecanismos são os mais diversos e diferentes que ocorrem para que o espírito se submeta ao processo do aprendizado, pelo amor ou pela dor, pela educação ou pelo sofrimento. Isso acontece aqui porque esse planeta é próprio para isso. É de provas e expiações. Não adianta ficarmos revoltados. Ou então nos revoltemos contra Deus. Ah, mas isso é um pecado, é uma heresia? Sim, claro. Mas é uma heresia cometida em busca da sabedoria. Heresia entre aspas, em busca da sabedoria. Porque conhecendo verdadeiramente Deus,
nós vamos entender que isso é perfeito. É assim e vai continuar sendo assim em mundos do nível do nosso, onde os espíritos que habitam as sociedades formadas são formadas por elementos com os nossos defeitos, com o nosso egoísmo, aquele esquecimento dos outros, aquele relaxamento com relação ao nosso comportamento, exigindo dos outros e não fazendo a nossa parte, mas estamos compondo isso que está aí. Arnaldo Jabbour ontem, dia 8, no Jornal da Noite, falou sobre esse encaminhamento que a humanidade está dando a Deus, de um Deus do mal, de um Deus da morte, de um Deus da destruição, de um Deus que brevemente já ninguém estará aceitando pela inteligência e desenvolvendo na Terra um processo materialista e ateu para substituir isso que está aí com o nome de religião. Disse, em nome de Deus, jogam aviões contra prédios e matam milhares de pessoas. Em nome de Deus, estão fazendo guerras, invasões e destruições. Em nome de Deus, estão modificando regimes e sistemas de administração da humanidade. Em nome de Deus, estão matando criancinhas. Em nome de Deus, estão fazendo as maiores barbaridades. Por uma razão muito simples, que eu aqui destaco com a Valéria sempre. Conhecer Deus na sua essência. Nós temos que questionar se à luz de uma única vida o culpado é Deus. Não tenha dúvida. Então, se vocês não aceitam, repensem os seus preconceitos. Repensem as suas formações ideológicas. Analisem bem. Se não pode ser culpa de Deus, vejam se não é um sintoma da reencarnação. E outra coisa. Quem vai ser vingado agora? Nós vamos nos vingar em quem? Fechou o círculo. A família do rapaz está até com medo, não quer se identificar, ficou até com medo de ir lá identificar o corpo, que pode ser enterrado como indigente após 15 dias, e que isso satisfez muito alguns locutores de rádio e apresentadores de televisão que eu ouvi falar, isso satisfez muito a vingança que está em cada um de nós, em dizer que ele fique para lá, que seja enterrado como indigente, que seja largado porque já está nos quintos dos infernos, como disse o apresentador. Não é assim, não é assim que isso acontece. Volto a dizer, tão filho de Deus quanto você e quanto eu. E digo, Deus não tem culpa. Claro que não tem, claro. Mas então vamos explicar. E quem vai ser vingado? Porque as vítimas todas morreram, mas o autor também se matou. Então a humanidade ficou capenga para se vingar em quem? Se ele estivesse vivo, era contra ele. Mas como ele também partiu, se vingar em quem? Eu tenho uma sugestão. Nos políticos e nas religiões. Essa deva ser a nossa vingança. Nos políticos como? Matando todos eles? Pregando uma cruzada de eliminação dos corruptos? Não. Nós temos responsabilidades e moral para não votarmos em canalhas, não votarmos em bandidos, não votarmos em corruptos. Então nós nos vingarmos dos políticos, limpando a política, com a nossa responsabilidade de votar pelo bem geral e não para que calce a nossa rua, bote asfalto no nosso sítio, arranje um emprego para o nosso filho. Não, nós temos que mudar isso, senão nós continuamos sendo responsáveis pelo todo. E das religiões, que mudem os seus arcaicos preconceitos prejudiciais à saúde social, fazem mal à saúde social. Estudem, analisem a reencarnação, tentem prová-la ou negá-la cientificamente, que vão prová-la, e simplesmente incorporem no processo educativo. Se um criminoso é educado à luz da reencarnação, ele vai pensar duas vezes. Pode não eliminar todos os problemas do mundo imediatamente, mas é um processo consistente, um processo forte, que traz a cada indivíduo a responsabilidade pelos seus atos. E mostra que cada um que sofre os problemas que sofre, está num processo de evolução com aquele sofrimento. O sofrimento é o remédio para a alma. A vida é infinita, a vida é eterna. Nós não somos aqui agarrados, a vida não significa isso aqui, essa passagem de 1 segundo aqui de 100 anos, não. A vida é eterna. Então nós temos que ver a eternidade da vida e não julgar os fatos pelo acontecimento pontual.
mas entender que o acontecimento pontual faz parte do processo da evolução e não aconteceria se Deus não tivesse permitido, se Deus não tivesse previsto tudo isso no contexto do processo evolutivo. Então, temos ou não temos que pensar? Ou vocês querem continuar, como disse o Jabor, aceitando esse Deus cruel, esse Deus vingativo, esse Deus da morte, ao invés do Deus da vida? Temos ou não temos que pensar? Esse espírito aí que cometeu essa barbaridade pediu para ser sepultado, enrolado num lençol branco, com o corpo banhado, já falando sobre isso. Fanatismo, coisa de religião na cabeça. Não pode assumir que foi a religião A, B, C ou D que fez isso, mas os preconceitos religiosos, as interferências religiosas do planeta, da sociedade onde ele veio viver, não foram tirados do seu espírito. Como disse lá o psicólogo, o psiquiatra, já veio nele. Claro, já veio nele como espírito. Como já está em nós como espírito. E as justificativas para o ato, elas são muito relativas e perigosas. E eu levo vocês a pensar no seguinte: quando vocês estão caminhando no quintal e vem uma formiga, daquela grande, que dá aquele ferrão, é um marimbondo sem asas. No quintal de vocês todos tem, no meu tem. Quando você vê uma formiga daquela, você mata. Claro que tem alguns que já se arrepiaram: ó, eu não mato. Ótimo, que bonito. Mas tem alguma justificativa para não matar ou é para bajular e puxar o saco de Deus? Tem que ter lógica nisso. Porque tem gente que não come carne só para ser diferente, dizer que não mata os irmãozinhos para comê-los, os boizinhos e as vaquinhas. Mas tem inveja, tem rancor, tem orgulho, tem tudo que não presta no coração, muito pior do que matar o boizinho para se alimentar, que é um fenômeno e um acontecimento natural no tipo de planeta que nós habitamos. O espiritismo não condena isso não pense, porque tem uns fanáticos espíritas que dizem: não podemos matar o boizinho, a vaquinha. Não, isso faz parte. Aliás, falar em matar, tem muito político mais danoso à sociedade do que o rapaz que desatinadamente fez aquela loucura lá. Sabem quantas crianças morrem por falta de saneamento básico no mundo? Uma criança a cada 20 segundos. São 3 crianças por minuto. São 180 crianças por hora. São mais de 2.200.000 crianças por ano. E sabem por que o mundo não tem saneamento básico? Basicamente por causa da corrupção. Os políticos que promovem a corrupção são mais danosos à sociedade que os traficantes de droga e que esses serial killers, esses malucos que aparecem, esses espíritos que não se controlam, não conseguem se controlar e dão vazão àquilo que na sua cabeça é uma coisa lógica. Volta à formiga. Quando você pisa na formiga e mata, por que você matou a formiga? Imediatamente você vai ter um motivo. Ela pode ferrar alguém. Ela pode ferrar minha filha, meu filho, meu neto, minha neta. Você justificou a matança da formiga. Esses matadores de aluguel, eles têm uma lógica. Eles matam na convicção formada por eles de que estão fazendo um bem à sociedade. Dizem até que quando alguém vai contratar um matador, quando o camarada fala o preço, o matador já começa a ficar com ódio daquele que ele vai matar, que ele nunca viu. E quando o camarada dá os motivos, então o matador já está convencido de que eliminar aquele indivíduo é um bem para a humanidade. Esses grupos de extermínio que de vez em quando surgem aí, eles têm esse princípio. Eles não estão matando gente, eles estão matando animais, eles estão matando bandidos, eles estão matando algo pernicioso à sociedade. É uma convicção gerada pela falta da educação moral e intelectual, pela falta do desenvolvimento próprio, que todos devem fazer e temos que fazer. Não deixar por conta das igrejas. Isso é um trabalho próprio e pessoal. Então, quando esse rapaz cometeu essa loucura, ele cometeu com convicção de que ele devia fazer aquilo, porque as meninas poderiam ser prostitutas. Tem sintomas disso no que ele deixou escrito. Analisem e vejam se o defeito não está na alma. E se essa alma não é anterior em muitos séculos ou milênios a essa passagem aqui pela Terra. Claro, queridos, analisem isso.
Pensem nisso. Eu e Valéria não estamos aqui vendendo nada, chamando ninguém para lugar nenhum. Eu não estou aqui para ser seguido por ninguém. Não vou ser candidato e nem sou candidato a nada. Mas estamos passando para vocês. Livro dos Espíritos. Aqui está a doutrina espírita. Aqui está essa concentração das verdades que elucidam Deus. Que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Os 5 princípios básicos do Espiritismo. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Alma imortal, nós, inteligência individualizada, com livre-arbítrio, num processo de reencarnações, pluralidade das existências para essa alma imortal criada por Deus, simples e ignorante, desenvolver através das reencarnações em diversos mundos habitados o seu aperfeiçoamento, com a faculdade de continuar se comunicando em todo o universo, em toda a massa de inteligência universal, a comunicabilidade entre as inteligências, a comunicabilidade dos espíritos. Eu acho que vale a pena conhecer isso. Eu acho que vale a pena entender esta maravilha, que nos situa, nos consola, nos dá segurança nesse planeta, que vem mais por aí. Vem mais por aí. Eu estava vendo hoje um documentário sobre Kobe, no Japão. Um terremoto que foi o mais caro da história da humanidade. Mais de 100 bilhões de dólares a recuperação. E Kobe já está recuperada, completamente recuperada. Por quê?